Olá, meus amigos, vocês estão na República dos Santos e aqui você não perde nunca. E o Santos também não perdeu e fez uma boa partida contra o excelente time do Bragantino, um time que enche os olhos, um time que vai brigar pelo título. Não sei se o Santos vai conseguir superar o Bragantino na tabela, apesar de que a gente não pode negar que o Santos jogou de igual para igual, com muitas oscilações dentro do jogo, mas o empate de 2-2 foi bem justo. Seria uma injustiça o Santos perder esse jogo, e também acho que seria injustiça o Bragantino perder. O empate, ele traduziu bem o que foi o jogo. O Bragantino começou junto com o Santos, os dois times se degladiando no meio de campo, né? O Santos pela primeira vez entrando com o Carlos Sanches desde o começo do jogo. O Jean Mota ficou no banco. A formação basicamente é a mesma, mas o Jean Mota no banco e o Carlos Sanches, que dá muito mais volume de jogo para o time do Santos. É um jogador que, além de marcar, além de ter presença física, é um jogador que é vertical, que procura lançar as bolas. Mas o jogo estava até meio equilibrado, o Bragantino um pouco melhor. E numa saída de bola até boba ali, o Camacho tocou uma bola para o Moraes, que se tocou na fogueira para o Kaique, a bola bateu no pé do Kaique. Enfim, o jogador do Bragantino roubou a bola e o Alejandro conseguiu marcar o primeiro gol do Bragantino. E a gente sentiu no time do Santos a mesma coisa contra o Palmeiras. Estava fazendo um jogo relativamente igual, toma um gol, dá aquela dor de barriga, aquela não sei para onde não sei, e os jogadores começam a sumir um pouco de campo, mas o psicológico é normal, e quase que isso levou o Bragantino a fazer o segundo gol, num belíssimo chute onde a bola bateu na trave, bem no ângulo. O goleiro João Paulo estava praticamente batido naquela jogada, mas por sorte do Santos não aconteceu. Da metade para o final do primeiro tempo, o Santos não conseguiu ser muito superior, mas equilibrou o jogo, não criou grandes condições, já que o Bragantino marcava a saída de bola e o Santos também. O jogo ficou muito embolado no meio de campo, muito brigado. Chega a ser impressionante o nível de preparo físico dos dois times hoje. O futebol hoje está com uma velocidade absurda, né? Se você não estiver muito bem preparado, você não aguenta jogar os 90 minutos, mas de jeito nenhum, porque os jogadores eles correm 90 e 10 minutos. E nessa briga o Santos conseguiu se equilibrar, criou até algumas chances, teve mais posse de bola, mas o time do Bragantino ele tem uma coisa que eu cobro muito no time do Santos, que é eles são incisivos. Quando eles têm a bola, todo mundo vai para o ataque, todo mundo dá opção de passe, e isso confunde demais. Eu tive ouvindo alguns comentários que a marcação do time do Santos é ruim. Não é, o adversário que faz isso, ele acaba complicando a marca. É uma característica também do time do Palmeiras. Quando tem a bola, eles vão de 4, 5, 6 jogadores pelas duas laterais, virando o jogo rapidamente, se torna um time muito difícil de marcar. Mas o Santos conseguiu chegar ao final do primeiro tempo perdendo apenas de 1-0 e não criou grandes chances, mas deu uma equilibrada no jogo. E na metade do primeiro tempo aconteceu um lance também que se tornaria vital para o Santos, que foi a contusão do Moraes, que se machucou numa jogada praticamente sozinho. E no seu lugar entrou o Felipe Jonathan, que foi a grande surpresa agradável do jogo. O Felipe Jonathan, que vinha fazendo partidas fraquíssimas, no segundo tempo ele seria vital para o empate do Santos, criando as situações que geraram os gols do Santos. Mas no meio tempo entrou o Lucas Braga no lugar do Pirani, que voltava a fazer aquele jogo de correr muito, se apresentar muito e criar muito pouco. E o Diniz passou o Marcos Guilherme para o meio de campo, o Lucas Braga entrou pela ponta, criando. O Lucas Braga está muito bem, cara. O Lucas Braga é um jogador que é difícil deixá-lo no banco, porque ele entra com velocidade, ele é incisivo, ele é vertical. Ele hoje adquiriu uma autoconfiança, é um jogador que me enche os olhos. Incomoda a defesa adversária e, se sobrar para ele chutar, bate forte praticamente com as duas pernas. E o jogo mudou, e principalmente a entrada do Madison na lateral direita, né?
O Madison entrou na lateral direita e foi infinitamente melhor do que o Pará, que está numa fase muito ruim, que inclusive no primeiro gol lá do Bragantino, ele tentou marcar a bola e não o jogador, isso também permitiu que ele, se ele corresse em direção ao jogador, talvez tivesse chance de cortar, mas ele ficou querendo adivinhar onde a bola vai. E a bola, você não precisa marcar a bola, você precisa marcar o jogador. E com a saída do Pará, o Santos se tornou no segundo tempo um time extremamente ofensivo, porque o Madison ele joga de lateral, mas ele não é lateral não, o Madison é atacante. E ele tem muito mais qualidade do que o Pará, chegou várias vezes à frente, ajudou muito o trabalho do Marinho pela ponta, incomodou demais. O time do Bragantino foi se encolhendo, o Santos atacando pela direita, pela esquerda, e mais do que merecido saiu o gol numa jogada onde o Felipe Jonathan centra a bola. Uma jogada que começa com ele e com o Lucas Braga, o Felipe Jonathan centra a bola, o Marcos Guilherme vem de trás, coisa que eu sempre cobro dos jogadores chegar de trás e incomodar, confundir a marcação adversária, tão confusa estava que o Marcos Guilherme consegue cabecear a bola, o goleiro rebate e ele ainda consegue chutar a bola e fazer um gol que naquele momento era justíssimo o placar. Só que eu acho que o Santos estava meio que contente. O Santos começou a demonstrar, quando eu falo Santos eu digo técnico, viu? Uma certa satisfação com o empate, achando que era um bom resultado. Claro que o empate com o Bragantino, na situação que o Bragantino está, não é mau resultado, principalmente o jogo sendo lá em Bragança. Mas eu achei que o Santos começou a se encolher. E isso me irrita um pouco. E quando eu fico irritado, sabe o que eu penso? Vou ligar por Rota Nordestina e pedir um rango daquele do Nordeste, que é uma delícia. Dá uma olhada aí as opções que tem. Eu volto já já. Rota Nordestina, todo o sabor do Nordeste pertinho de você. O delicioso tempero brasileiro está aqui em Santos, com tudo que a culinária nordestina tem de melhor. Localizado na ponta da praia e com uma decoração típica, o Rota Nordestina te levará numa viagem de temperos e sabores. O restaurante fica na Avenida dos Bancários, número 151, na Ponta da Praia. Peça também pelo delivery, 13 3321 5909. Restaurante Rota Nordestina. Viu quanta coisa gostosa? Liga pra lá, o telefone tá na tela. Mora em Santos, eles entregam na sua casa. Ó, daqui. Mas continuando, nesse momento da metade do segundo tempo, onde o Santos começou a ser absoluto no jogo, tomar conta do jogo, o time do Bragantino saía muito pouco. O Santos começou a se encolher e as substituições, o Diniz colocou o Zenocello, que provavelmente o Sanches estava cansado já nesse momento, e o time do Bragantino começou a voltar a incomodar o Santos. Chegou até a fazer um gol, esse gol foi até que foi feito, foi antes do Santos empatar, mas um gol que foi anulado, que tinha tido um impedimento. E o Santos começou a criar situações de gol, mas também ficar sujeito a levar gols. A gente sabe que o Santos tem um sistema de defesa que não é nenhuma Brastemp, mas o time, uma jogada pela direita aqui, a bola foi cruzada e atravessou pelo meio da defesa do Santos. Eu tenho dúvidas nesse lance. Primeiro que me parece que o lance começou, o time do Santos reclamou muito que esse lance começou num toque de mão. O jogador do Bragantino que começa a jogada, ele parece que mata com a mão. A bola veio para o lado direito. O Lucas Braga, que veio marcando lateral, não foi incisivo. Ele puxou para a perna esquerda e centrou. A bola passou por todo mundo. Tenho dúvidas também na posição. Não repetiram. Eu fiquei esperando até o final. A televisão não repetiu esse lance. Para mim, eu tenho dúvidas da posição do jogador que fez o gol. Mas enfim, o Bragantino acabou fazendo o segundo gol. E quando tudo encaminhava para uma derrota, já que o Bragantino tinha dado essa crescida no segundo tempo, o Diniz chegou a chamar o Alisson, depois mandou ele esperar, porque o João Paulo numa bola quase se machucou lá, e acabou mudando a substituição e colocou em campo o Marcos Guilherme, mas para mim uma substituição mais no desespero, para botar mais um lá na frente. Tirou o Luiz Felipe e colocou o Marcos Guilherme para tentar
Joga lá para cima para ver o que acontece. E numa outra boa jogada, o Bragantino se encolheu, numa outra boa jogada do Felipe Jonathan, ele centrou a bola, o Madison, que chegando sempre na área adversária, cabeceou a bola bateu na trave, bateu no jogador do Bragantino, bateu na trave e sobrou para o Marcos Guilherme, com muita estrela, acho que foi o único toque que ele deu na bola durante o jogo, acabou decretando um empate que se tornou justo. A gente sabe que o time do Santos está evoluindo, mas ainda tem muitas coisas a melhorar, principalmente o sistema defensivo, né? Que ainda é muito fraco, ainda é muito frágil, não é fraco, é frágil. E a gente, quando joga com o Camacho sem o Alisson, fica mais fácil fazer gol, mas fica mais fácil tomar também, né? As atuações individuais, João Paulo foi requerido algumas vezes, interviu muito bem, não teve culpa nos gols, né? O Pará foi um jogador que, para mim, está na hora de ficar um pouquinho no banco, que nem ficou o Felipe Jonathan, para adquirir um pouco mais de confiança, porque a gente sabe das limitações do Pará, mas ele é um jogador muito dedicado e acho que um pouquinho tempo no banco ele vai conseguir, como é que se diz? Ele vai conseguir voltar ao time, porque ele tem muita moral dentro do elenco. O Kaique, que falhou no lance do primeiro gol, mas depois se redimiu, fez uma boa partida. Luiz Felipe muito bem no jogo hoje. Brigou, lutou, ganhou quase que todas as bolas. Na esquerda o Moraes não estava indo mal, mas o Felipe Jonathan foi a grande surpresa, foi o herói improvável do jogo, com 2 bolas dele tornando-se gols. O Camacho poderia criar um pouco mais, às vezes um pouco de preciosidade, tem perdido algumas bolas importantes no meio de campo, pode criar um pouco mais. Carlos Santos jogou bem, sempre se apresentando, procurando, ainda está longe de ser o jogador que a gente espera, mas já melhorou muito. A gente vai ver se ele vai conseguir agora jogar 90 minutos lá contra o Independente na Argentina. O Pirani, como eu já falei, pouco produtivo, e na frente o Marinho jogou bem, incomodou, sempre brigando, sempre lutando. E o Caio Jorge apareceu muito pouco, mas é um jogador que incomoda a saída de bola do time adversário. O Marcos Guilherme no primeiro tempo ficou meio perdido. Depois ele, quando entrou no segundo tempo, que o Lucas Braga entrou e ele veio para o meio de campo, ele acabou sendo mais produtivo. Acabou confundindo mais, se apresentando mais. A marcação adversária se incomodou com ele. Tanto é que ele fez um gol e criou algumas boas situações. Bom, vamos torcer para que o time do Santos continue nessa evolução aí, né? A gente sabia que o jogo do Bragantino era vital. O próximo jogo do Santos pelo Campeonato Brasileiro é contra o Atlético Goianiense aqui na Vila. Se ganhar, se joga para a parte de cima da tabela e começa a jogar mais tranquilo. Depois acho que é o clássico contra o Corinthians. Vamos torcer para que o Santos siga nessa evolução e faça uma boa partida também lá na Argentina contra o Independente, garantindo a classificação na Copa Sul-Americana. É isso aí, você está na República do Santos, deixe seu comentário, comente, participe aqui, continue torcendo, sem briga, sem discussão, sempre num clima bem legal de amizade, tá ok? Eu sou o Ricardo Pérez e espero você no próximo jogo do Peixe contra o Atlético Goianiense. Santos joga contra o Atlético Goianiense sábado e depois no meio da semana contra o... Não, falei besteira, contra o Independente no final de semana que o Santos joga contra o Atlético Goianiense. Eu espero você aqui. Tá ok? Divulgue o canal, entre, comente, participe, seja mais um amigo nosso. Grande abraço!